Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando, então, mais uma aula no nosso curso de otimização e manutenção de banco de dados. Peraí que me deu soluço. O que acontece? Na aula 4, que foi a última aula, falou sobre as práticas de programação de banco de dados e a gente vai continuar essa dinâmica na aula de hoje, certo? Então, a gente vai estar falando sobre essas rotinas de programação, a gente vai ver outros exemplos, né? Tanto dos scripts que a gente fez para criar, a gente dá uma revisitada, faz alguns testes, mas também na parte de consulta de dados hoje, certo? Então, a dinâmica para hoje é a gente entender dentro dessa estrutura como que a gente cria, como que a gente faz consultas, como que a gente executa scripts, né? Mas a gente vai recapitular algumas coisas. Então, aqui na verdade, né, antes da gente entrar de fato no nosso material, vou me apresentar, sou Renato Botassin, tenho aqui minha formação direita, né, estou no Grupo Faveno já há um tempo. Então, assim, quem quiser mais informações, acessa lá o LinkedIn, que tem toda a informação na íntegra, beleza? Então, olha só, vou pegar aqui e deixa eu sair. Eu vou voltar na minha aula 4, que foi da nosso último encontro, e vou revisitar esses conteúdos aqui. Olha só, olha o que a gente falou. A gente falou então de alguns exemplos e depois a gente fez a prática. Então aqui a gente tem alguns códigos, né? Não são os mesmos, mas a gente tem alguns códigos aqui já feitos que podem ser desenvolvidos. Mas então, dentro dessa dinâmica, só para a gente recapitular e entender, porque essa parte prática é muito importante, vamos lá. A gente tem o relacionamento entre as entidades. Primeiro ponto a gente já falou, eu não vou gastar, né, muito tempo nisso. E aí existe o grau de relacionamento, que a gente chama de cardinalidade, e depois as derivações e os modelos, os tipos de modelo e tudo mais. E aí vem o SQL, que é a parte de programação. Aí sim entra na rotina de programação do banco, que é a parte, de fato, da gente escrever código. Por quê? Dentro do banco a gente tem, então, o SQL, que é a linguagem, vamos dizer, universal dos bancos de dados, tá bom? E aí a gente tem o DDL, o DML e o DQL, que são as três estruturas. A gente falou que o DML é a parte de definição, aquilo que vai dar a estrutura de um banco de dados. O DML é toda a parte de manipulação, que é inserir e remover dados, a gente pode fazer exemplos ali também. E, por fim, o DQL, que é, então, dentro dessa estrutura, né, de linguagem de consulta de dados, um processo, então, para a gente poder consumir informações de dentro de uma base. Ok? Então, a gente viu essas estruturas, falamos, então vimos os comandos alter, drop, create, envolvendo então a estrutura de definição e também, né, a questão dos caracteres, dos tipos de dados que a gente tem, as restrições de cada uma delas aqui com os seus respectivos exemplos. Então, quem não está familiarizado, volte no vídeo anterior, pegue toda a estrutura, analisem, né? Pausem o vídeo. Eu quero criar uma chave primária. Então, pausa o vídeo, cria aqui, ó. Como que eu faço? Pausa o vídeo, pega esse conteúdo aqui, aí você vai lá na ferramenta sqliteonline.com. É gratuita. Você vai vir aqui, vai criar uma nova... Vai ter uma página em branco, vai vir, por exemplo, dessa forma aqui, você vai pedir para fazer conexão, né? Vou pegar aqui o MariaDB, deixa eu fechar a conexão com o MariaDB. Vocês podem escolher qualquer um. Eu estou utilizando o Postgre, mas eu vou só demonstrar aqui no MariaDB. Ó. Clicou, fez conexão, abriu, vai ter aqui, então, um script para vocês poderem escrever, certo? Vou fechar aqui porque eu quero usar o Postgres. Então, beleza. Vou pegar o Postgres. Eu vou abrir uma nova aba aqui, mas, por exemplo, eu quero tentar e testar, ver como que funciona. Ó. Create Table Empregado. Então, é simples assim, ó. Create Table Empregado. Ó, empregado. Estou replicando aqui o que está lá. Setor, matrícula, nome. Setor, matrícula, nome. Então, abre e fecho aqui. Ó, setor vai ser um char de 3 posições.
né? Que a gente já viu essa estrutura. Cadê? Um char de 3 posições, not null. Matrícula é um integer. Ó, então aqui, ó, not null, uma restrição. Matrícula vai ser um int ou integer, tanto faz. Também not null, certo? Eu tenho aqui agora nome varchar de 40, e aí eu crio minha constraint primary key. Nome varchar de 40 not null. Então, nome vai ser um varchar, né, que é o tipo de dado, de 40 posições. Depois a gente vai fazer isso com mais calma e praticar um pouquinho mais. Calma, só tô replicando o exemplo, tá, pessoal? Então, olha só, not null. E aí aqui eu simplesmente vou criar uma constraint pk empregado. O nome, né, vai ser primary key, que é o tipo da minha constraint. E, consequentemente, entre parênteses, nessa tabela, setor não, quem é minha chave primária? É matrícula, né? Setor e matrícula. Então, setor e matrícula. Setor, vírgula, matrícula. Beleza. Pronto. Se eu rodar isso aqui agora, reparem que minha tabela empregado está criada. Uma coisa importante que tem que ser destacado aqui: não existe duas chaves primárias dentro de uma tabela. Eu posso ter uma chave primária composta por 2 colunas ou 3 ou mais, certo? Uma chave primária composta. Eu não posso ter 2 chaves primárias, ok? Eu posso ter uma chave primária composta. São coisas diferentes que a gente precisa deixar pontuado, tá bom? Então, peguem os exemplos, pausem o vídeo e executem, só para vocês verem como que criou aqui, ó, tá vendo? Criou a tabela. Então, deixei vários códigos justamente para facilitar essa vida para vocês aí, para vocês conseguirem, certo? Desenvolver toda essa estrutura. Vimos as extensões de unique, né? Chave estrangeira, chave primária e tudo mais. No final aqui a gente falou um pouco do drop, né? E aí alguns exemplos de alter table, né? Que a gente tem. Mas a ideia é que a gente pegue aqui agora e pratique um pouco mais esse final, que ficou um pouco apertado, mas eu vou comentar a respeito desse material restante aqui, de forma, claro, bem rápida, né? O que são os domains? Os domains, pessoal, quando eu tenho uma repetição de tarefas, eu crio domains. Então, é como se eu criasse um domínio, e esse domínio ele sempre vai ter essas características aqui. Então, eu quero que ele faça uma checagem, que ele coloque um salário, né, um campo, né, numeric com 9,2 de escala e precisão, que ele não seja nulo, que o valor default vai ser 1, e com uma constraint que ele checa se o valor do salário é maior que 0, certo? Então, em vez de eu repetir isso aqui toda vez, eu simplesmente faço uma vez, criando um domain, e aí quando eu precisar usar esse bloco aqui todo, em vez de eu escrever, eu simplesmente chamo o meu domain. E aí, então, o meu domain, ele vai simplesmente criar aquela estrutura para nós. Ok? Índices. Os índices estão atrelados já à performance, aí já pensando em performar o nosso banco de dados. Então, olha só, os índices são utilizados principalmente para melhorar o desempenho de um banco de dados. Então eu vou colocar índice em todas as colunas. Não, porque existe um custo computacional, e aí tem que ser medido. A informação, ela é usada, ela é processada e consultada com frequência? Não. Então, para que eu vou criar um índice? Certo? Eu preciso entender qual campo eu preciso performar em função do que eu executo dentro do meu sistema, pensando então em como eu posso deixar o meu sistema mais rápido, mais operacional, mais dinâmico. Então eu crio índices a partir dessas estruturas. O índice funciona como o índice de um livro, que você vai lá no início, pega aquela paginação e tem
a posição correta de cada informação ali dentro. Então, é uma forma de você otimizar o tempo de consulta. Para criar um índice é muito simples, create index, o nome do índice, on a tabela que eu quero criar e o atributo que eu vou estar fazendo, então, a indexação. Esse atributo é a coluna, tá, pessoal? Para apagar, eu dou um drop index e o nome do meu índice. Então, deixa eu limpar aqui. Aí eu posso mostrar um exemplo depois para vocês verem quanto isso é otimizado, né? Então, vamos lá. A parte de manipulação, ela envolve 3 ações específicas, né, de dados. Eu tenho o insert, que é inserir, eu tenho o update, que é alterar, e eu tenho o delete, que é excluir. Reparem que é diferente. Não é a mesma coisa do DML. Perdão, do DDL. Isso aqui é D... Deixa eu fazer direito. Ó. DML. Esse M quer dizer manipulação. Então, é os dados. Aqui eu trabalho com os dados. Dados. O que a gente viu anteriormente, a gente está trabalhando com estrutura. Então, o DDL é estrutura, definição, estrutura. O DM de manipulação é os dados que estão ali dentro. Então, eu posso fazer um insert no valor, né? Eu coloco o nome da tabela, nomes e tal. Eu posso, então, ter... Aí tem os exemplos aqui, né? De como esse insert funciona. Vou inserir, por exemplo, insert into aluno, o código do aluno e o nome, Renato. Eu posso fazer um update, e aí aqui eu vou alterar um ou mais registros, e aí a gente vai fazer esses exemplos, tá, pessoal? Estou passando aqui só para a gente, né, fechar e conseguir ver esses exemplos depois. E aí, então, eu tenho o comando de update, que vai fazer toda a alteração do meu banco de dados, né, nesse sentido de alterar um valor específico para uma condição específica para todo mundo. A gente vai testar os 2 cenários. E o delete, que ele vai excluir linhas e tuplas, né, que são os meus registros, de uma tabela. Então, delete from tabela e a minha condição. Tá bom? Então, tudo isso é, né, insert, update e delete são estruturas que vocês vão estar desenvolvendo na parte de manipulação. Então, olha só, vamos voltar aqui só para vocês terem a ideia. Ó, dentro dessa dinâmica, insert, que aí vocês podem pausar o vídeo e fazer as anotações, tá bom? Aqui a gente tem os 3 exemplos, né? Mas insert. E aí, se for, né, mais campos, você vai passando os campos, e aqui, então, tem o exemplo de como eu faço um insert, tá bom? Se eu copiar isso aqui e colocar lá, se existir a tabela aluno com esses campos, vai funcionar. A gente vai testar isso na prática depois. O update, ele vai alterar, então, estou deixando aqui o exemplo para vocês, né, fazerem um print para depois fazer as anotações. E aqui a gente tem um exemplo de update, né, com um código específico para a tabela alunos, aquela que a gente colocou lá, Fernando do Caminhão, por exemplo. Beleza? E por fim, o delete vai fazer a exclusão de um valor. A gente tem aqui, então, toda a estrutura. E no exemplo do delete, aquele código, né, aqui como exemplo, mas não se preocupe que prática, a gente vai executar isso na prática daqui a pouquinho, tá bom? Só estou passando para a gente se ambientar e se familiarizar já com essa proposta, porque a gente vai, então, executar alguns códigos nesse sentido. Join, né? Aí eu posso usar o join tanto para fazer update quanto para fazer delete. E aí a gente entra em alguns casos um pouco mais complexos da gente falar, né? Então, essa parte de join eu não vou trabalhar agora. A gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente. Justamente porque o join é o seguinte, a gente vai entender que existe os dados de uma tabela e existe os dados de outra tabela, certo? Então, o que é o join? É fazer uma consulta a essas 2 tabelas ao mesmo tempo. Então, ele junta os dados dessas tabelas. E aí é um pouco mais complexo. Primeiro, a gente poder construir as tabelas, manipular as tabelas, uma de cada vez, para depois a gente fazer com 2, tá bom?
Então, por isso que eu vou deixar aqui só o gostinho, mas aí vocês podem fazer uma pausa, pesquisarem a respeito do join, fazerem depois da aula, tentar, né, anotar algo, ou começar a fazer uma pesquisa num esquema de sala de aula invertida, né? E aí a gente, então, no momento que a gente falar de join, a gente pega e retoma esse assunto. A questão dos domains já falamos, né? Aqui tem a definição exata dos domains. E a questão de como eu crio um domain e uso um domain. Beleza? A gente já falou lá atrás, falamos dos índices e a mesma coisa, né, do John, o update delete ficou repetido. Então, olha só, dentro do banco de dados, aí eu quero trazer, eu tirei uns prints, está um pouco embaçado, mas foram uns prints que eu tirei lá do material lá da apostila de vocês, né? Então, olha só, dentro do banco de dados, existem procedimentos que vão estar vinculados, né, ao PSQL, que é o quê? A execução de algumas ações. Eu posso criar functions, são funções, eu posso criar procedures, que são processos, eu posso criar, né, procedimentos, eu posso criar gatilhos. Então, tudo isso, pessoal, são ações que vocês vão poder fazer depois que o seu banco estiver estruturado, depois que ele estiver manipulado. Não adianta nada a gente querer criar triggers triggers tudo bem, a gente criar antes, né? Mas a gente precisa de ter uma ideia de como funciona toda a parte de manipulação e de definição para depois a gente sair criando essas outras etapas de otimização. Então é só mesmo para a gente retornar isso aqui, façam a leitura com calma, fazer exemplos de funções são um pouco mais complexos. Agora a gente não vai, porque a gente vai simplesmente pegar a ideia mais inicial mesmo, entendendo como que eu faço, então, toda aquela análise, como que eu construo um banco de dados muito bem estruturado, justamente para depois eu ir para as minhas funções. Né? Utilização de cursores, os pacotes e depois os gatilhos, que a gente já comentou. Certo? Então, vou deixar aqui o tempo para vocês tirarem o print, né, de cada elemento, para a gente poder, então, seguir para o próximo material. Aí eu vou fazer uma rápida, né, contextualização para a gente poder, então, fazer e seguir. Beleza? Então, vamos lá. Fechando aqui. Faltou a última parte aqui, que são as especificações do gatilho. Mas, enfim. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar da forma que a gente consulta os dados. É muito simples, mas vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui a parte conceitual primeiro, aí depois a gente volta e já volto direto para a prática, tá bom? Então, olha só, aqui, essa tabela, né, nos acompanha desde o início. Então, a gente tem os dados, a informação e o conhecimento, certo? Não vou entrar em detalhes agora para a gente poder ir para a prática, mas essa é a estrutura. Os dados, quando eu crio o significado para eles se tornam informações, contextualizando elas, né, dentro desse mesmo cenário, e a partir do momento que eu quero uma intenção e uma utilidade, eu transformo a informação em conhecimento. E a partir daí eu aplico esse conhecimento e obtenho, né, novos insights, obtenho novas características que eu preciso, né, ter ou posso desempenhar ali ao longo do meu ciclo, beleza? Só para deixar assim mais tranquilo o coração de vocês, os joins a gente vai ver para frente. A gente falou ali, eu acabei agora que me veio, né, que a gente não vai ver agora, porque a gente vai falar nas próximas aulas, tá bom? Quando a gente tem, então, toda a nossa ambientação, a gente tem um mini-mundo, que é a representação, o ambiente que a gente está. Análise de requisitos para desenvolver o projeto conceitual, isso é modelagem, primeira parte. A gente está aqui, ó, nessa parte aqui, pegando um modelo e transportando ele, ou projetando ele, numa ideia de um projeto físico, implementação dos scripts mesmo, tá bom? Então, aqui com o projeto feito, né, que é aquele DDL que a gente viu, a gente então começa a fazer a parte de manipulação,
e consulta. A manipulação são os inserts e a gente vai ver eles daqui a pouquinho, mas depois a gente vai ver a parte de consulta, por isso que eu já estou trazendo aqui. Então, olha só. Quando eu tenho, por exemplo, produtos, locais, vendas e tempos, né, são 4 tabelas diferentes, e essas tabelas elas estão se relacionando. Né? A venda ela vai ter um produto que está relacionado àquela venda, ela vai ter o local onde que foi realizada, ela vai ter o tempo, né, o dia exato que executou. Então, quando a gente tem uma estrutura, né, assim, que é o nosso mini mundo, ou o nosso modelo de estudos, a gente começa, então, a trabalhar esses scripts para a gente consultar essa informação, entendendo que já existem dados nessas tabelas, né? Então, eu começo a fazer uma estrutura de quê? Criar, né, já que eu tenho uma estrutura aqui toda parametrizada, um banco relacional com várias entidades, né, estabelecidas aqui, eu simplesmente vou fazer o quê? Eu posso começar a realizar consultas, agregando informações multidimensionais, em várias dimensões. Eu não fico restrito a isso. Porque o banco de dados ele vai me permitindo essas consultas. Por exemplo, eu quero encontrar o total de vendas. Então é simples. Eu vou vir aqui e vou ver o total de vendas. Né? Entendendo que a venda aqui é o somatório dos produtos que estão sendo vendidos, certo? Então, primeiro ponto. Eu quero encontrar o total de vendas de cada cidade. Então, cada cidade vai me gerar... Então, na cidade de São Paulo, tantas vendas. Na cidade de... Vou pegar outra cidade... Rio de Janeiro, né? Falando das capitais. Vamos falar aqui de Venda Nova, outro número. Então, você consegue filtrar esses dados de acordo com aquilo que você precisa. Ele consegue dar essa segmentação. Eu quero encontrar o total de vendas de cada estado. Então, a gente vai pegar e vai estruturar. Eu vou mostrar para vocês depois, no esquema do Select, como que a gente constrói essas consultas. Eu tenho um exemplo que eu vou mostrar para vocês, de uma única tabela, onde a gente vai ver, então, essa estrutura acontecendo. Quando a gente for ver join, aí tudo bem, a gente vai ter mais tabelas envolvidas, e esse join vai fazer as consultas em 2, ou 3, ou 4, ou 5 tabelas ao mesmo tempo. Só que aí a gente vai ter que deixar para a próxima aula, porque justamente é mais complexo a gente falar sobre join. Então, vamos entender primeiramente essa parte de como que a gente constrói toda essa forma de consulta, né? Então, olha só, essas consultas que a gente vem falando, elas são escritas em SQL, né? E aí vai ter as minhas tabelas e dimensões que vão existir ali dentro. Então, quando a gente tem, né, uma medida, uma ou mais dimensões, ela acaba sendo agregada, depende de dimensões, de menos dimensões do que a original. E aí depende de como está estruturado os dados, né? A partir do momento que eu faço uma consulta numa tabela, por exemplo, eu tenho uma tabela de vendas, mas a venda ela tem a dimensão de produto, aí o produto tem a dimensão do estoque, porque está tudo relacionado uma informação com outra, certo? Então, quando calculamos o total de venda por cidade, a medida agregada é vendas totais, mas ela depende do local, porque o local é o ambiente, uma questão importante nesse sentido. Então, eu tenho a dimensão de vendas, mas eu tenho que entender também a dimensão local, justamente para me conseguir fazer a relação entre a venda e aquele lugar que está sendo vendido. Então, por exemplo, o que a gente chama de tabulação cruzada, né? A gente tem uma estrutura que organiza, né? Por exemplo, aqui eu tenho 2 cidades, né? WICA, não sei quais são realmente os nomes dessas cidades, mas, por exemplo, em 95 foram 63 e 81. Então, quer dizer que em 95 houve um total de 144 vendas,
Porém, se eu agrupar isso por cidade, essa cidade teve 63 e essa cidade 84. A mesma coisa para baixo, nos próximos anos a mesma dinâmica, certo? Então, como que eu faço consultas? Como que eu seleciono dados dentro de uma tabela? Eu vou usar alguns comandos específicos que são o meu select. Então, por exemplo, select, ano, estado e a soma de vendas. E aí, então, eu vou fazer, né, de acordo com a tabela vendas, tempos e locais. Reparem que aqui, pessoal, eu estou usando 3 tabelas. Eu não estou usando o join. Eu estou fazendo um select distribuído em 3 tabelas. Então, eu estou juntando e buscando aquela informação nas 3 tabelas. Aonde? Aonde, que é a minha condição mais importante, aonde uma condição for satisfeita. Então, aonde o quê? O ID de tempo seja igual ao ID de tempo. Mas, peraí, o ID de tempo igual ao ID de tempo? Por isso que a gente tem aqui ó, uma letrinha na frente. Quando a gente cria o from, a gente fala, ó, vendas é V, tempo é T e local é L. Então, essa V, essas letrinhas, a gente chama de assinatura. Essa assinatura, ela é uma forma de identificar a tabela dentro do meu script. Então, por exemplo, v.id tempo. Quem que é esse V? V é vendas. Então, o id tempo de vendas é igual ao id tempo de tempo. Então, se a gente voltar aqui, é a mesma coisa. Ó. Tá vendo que aqui eu vou ter vendas com id tempo e id tempo. Só que olha só, na minha tabela de vendas, na minha tabela de tempos. Então, ambos os meus campos possuem o mesmo nome, não tem problema, mas se eu usar aqui corretamente a minha assinatura, não vai ter ambiguidade. Se eu não colocar a letrinha aqui, aí ele gera ambiguidade. Porque ele fala assim, ó, existe 2 ID tempo nesse conjunto, não tem como fazer. Não sei o que você quer. Por isso, então, que a gente precisa organizar dessa forma. E aí eu tenho uma outra condição, então eu passo um E, então eu preciso que isso seja igual a isso e que o meu v id lock seja igual a L id lock, a mesma coisa. O v id lock seja igual ao id lock de locais. E aí, consequentemente, a gente tem, então, um select feito. Aí eu posso agrupar tudo isso por ano e por estado, certo? Primeiramente, ele agrupa por ano, depois ele agrupa por estado. Vai depender, então, da estrutura. Aqui a gente tem outros exemplos de select, né? Pegando o estado e a soma. E aí existem isso aqui, pessoal, são funções, tá? São características que a gente pode usar dentro dessas funções de derivação, por exemplo, soma, média, subtração não, perdão. Soma, média, máximo, mínimo. Estou tentando lembrar se tem mais algum de cabeça, mas são exemplos, né? Normalmente os mais comuns são esses. Média, soma, maior, menor. Beleza. Se eu lembrar outros, eu passo para vocês. E aqui outro exemplo também. Então, são exemplos de código select que a gente faz dentro de uma tabela ou em mais de uma tabela, justamente para a gente conseguir alcançar a consulta dos dados que a gente precisa. Então, reparem que select T ano. Ó, então, olha só, estou pegando vendas, mesma essa aqui, tá, pessoal? É a mesma que a gente falou aqui. Então, reparem, estou pegando essas 3 tabelas, vendo tempos e locais, e fazendo um select em T.ano, tá aqui, L.estado e o somatório de vendas, beleza? Então, olha só, dentro dessa dinâmica, a gente agrupou por ano e por estado. Então, na verdade, não é cidade, aquelas letras, né? Em 95, no estado HI, foram 63 vendas. No CA, foram 81.
E o que não pertence nem a CI nem a CA, 144. É como se fosse nulo, né, esse quantitativo. Porém, o que acontece? Se vocês virem aqui, não vai aparecer a calculadora. 63 mais 81. 3 mais 1, 4. 8 mais 6 mais 6, 12, né? 13, 14. Não é isso? 14. 144. Na verdade, esse 144 aqui, pessoal, eles representam o somatório desses dois caras. Por quê? Eu também peço aqui, eu peço para eles agruparem por ano e por estado. Só que aí o que acontece? Eu tenho o mesmo ano, o estado agrupado, porém ele agrupa também pelo ano, né? Porque ele é o primeiro campo e é a prioridade, então a prioridade sempre vai estar aqui. E a gente vai, então, fazer esse agrupamento. Então, todos ele vai trazer esse valor nulo justamente somando os dois campos. O join, a diferença do join é essa. Ele não faz isso aqui, ó. Essas linhas, elas são eliminadas quando a gente usa join, né? Seja também o somatório, que tá vendo? Eu estou trabalhando soma de tudo. Então, olha só. Em vez de somar por ano, eu vou pegar esse 63 com 38 com 75 e vou ter esse cara aqui. Então, reparem, são várias somas que ocorrem, né, na minha dinâmica, porque eu estou agrupando e aí ele me dá as opções, ou todas as opções de soma, combinando, certo, esses dois campos. Então, aí a gente tem toda essa estrutura aqui. No total, foram, né, de todos os anos, de todos os estados, foram 399 vendas, que foram divididas nessas etapas aqui, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar a vocês enquanto teoria, e aí a gente começa a fazer, então, a parte prática, para a gente poder praticar um pouco. Eu vou fechar isso aqui, que é a tabela que a gente tinha feito anteriormente. Vamos pegar aqui, só para a gente recapitular a criação e alteração da estrutura. Deixa eu pegar aqui um exemplo de um modelo. Vou pegar um modelo aqui. Deixa eu pegar aqui do Drive. Cadê? Aqui, ó. Oxe. Não coloquei a imagem, não. Não coloquei a imagem, pessoal. Espera aí que eu vou pegar a imagem aqui no Google, então. Bem simples. Esses daqui já estão prontos, não vai fazer sentido a gente refazer eles, né? Mas eu vou aqui, ó, modelo conceitual. Deixa eu pegar aqui um exemplo, imagem. E aí, esse aqui, ó. Melhor cenário. Pequenininho, fácil, prático. Abrir uma nova janela. Não. Quero abrir imagem, nova janela. Olha só, o modelo que a gente vai desenhar é esse aqui, ó. Certo? Uma turma contém professor. Só isso. Só essas duas entidades. E aí eu tenho relacionamento N para N, né? Então, um professor ele vai estar em várias turmas e uma turma possui vários professores. Esse é o que está falando aqui. Certo? Então, dentro dessa dinâmica, eu vou criar aqui um novo script. Vou falar o seguinte, ó. Deixa esses dados aqui. O empregado foi aquela que a gente criou. Vou vir aqui. Só vou limpar, tá, pessoal? Depois eu só vou deixar essa data campo brasileiro aqui, porque depois é mais fácil. Então, create table
Eu só arrastei para o lado de cá, pessoal, para ficar mais fácil. Mas é esse desenho que a gente está mapeando, tá? Turma contém professor numa relação N para N. Tá bom? Olha só. Create table turma. E aí eu abro e fecho, que essa é a minha estrutura para criar uma tabela. Eu posso vir aqui, ó, create table professor. Certo? Também. Se eu executar isso aqui, vamos lá, vou dar um run. Repare que ele vai criar. Deixa eu dar um refresh aqui. Não carregou. Deixa eu ver aqui se ele vai ser esperto para não deixar eu criar. Ó, ele falou que turma já existe. Por que ele não está aparecendo aqui, então? Deixa eu fechar deixa eu fechar e abrir de novo. E vou deletar esse cara aqui. Drop. Só para ver se ele vai criar. Run. Segundo ele criou. Só que ele está falando que está empty ainda, né? Então, eu não sei por que ainda está empty. Tudo bem. Ele está no Postgres. Tudo bem. Vamos lá. Já que ele criou, então, ele não quer criar porque está vazio. Vamos colocar os atributos. Os atributos são esses daqui, pessoal. Minha chave primária, meu outro campo, e aqui a mesma coisa. Então, eu vou ignorar aquele telefone como atributo composto, tá? Na minha turma, eu tenho a ID turma, que vai ser um int, not null, vírgula, capacidade. Capacidade, que vai ser um int, e também não pode ser nulo, not null. Na verdade, o meu int aqui eu vou deixar só como int mesmo, o ID da turma. Se eu executar, então, o que está selecionado, olha lá, ele vai falar que turma já existe. Pessoal, então pode ser algum bug aqui do negócio. Você vem aqui e dá um F5 para atualizar essas tabelas, porque pode ser que ela bagunce o meio campo. Então, vamos tentar rodar aqui, então. Run. Turma já existe. Mas cadê a turma aqui? Ele não quer nos ajudar ou deixar a gente criar aqui o nosso banco de dados. Deixa eu dar um Ctrl R aqui de novo. Ó, tá conectado. Agora ele limpou tudo. Não, deixa eu ver. Vou apagar isso aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Show. Deixa eu ver se ele vai mostrar alguma coisa. Pessoal, isso aqui é uma ferramenta online, tá? Ela pode acontecer isso. A gente já está na vantagem de estar conseguindo rodar isso online. Mas vamos na perseverança. Eu vou colocar aqui, então, turma teste. Só para a gente conseguir rodar esse script e ver se ele vai aparecer. Pronto. Apareceu o meu turma teste. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, já que o meu turma teste foi, eu vou tentar, então, criar uma tabela chamada... Ó, vou copiar, colar. Turma, né? Que não está indo. Por algum motivo já existe turma. Ó. Vou criar isso aqui, rodei. Ó, turma já existe. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu criar, eu vou dar um drop table turma. Então, mesmo que ela não esteja aparecendo, eu vou dropar. Dropar o quê? Apagar. Então, repare, eu vou executar aqui, apagou. Então, deixa eu vir aqui, vamos executar esse comando, você vai funcionar agora. Rodei, olha lá, turma está criada.
Só que eu tenho que apagar turma, né? E também turma teste. Então, turma, vou deixar que eu acabei de criar. Turma teste, turma, eu vou apagar, turma, underline teste, aí eu apago essa tabela. Então, reparem aqui, eu tenho aqui, ó, turma teste, tá vendo? Eu vou vir aqui, vou rodar esse comando de drop. O que vai acontecer com ela? Sumiu, foi apagado. Certo? Então a gente já viu dois comandos daquele que a gente estava falando lá, tanto de criar quanto de alterar. Só que para me alterar aqui, eu vou criar então um alter table, porque eu não defini minha chave primária. Eu precisava criar uma constraint para definir minha chave primária. Então eu vou dar um alter table, o nome da minha tabela, turma. Só que o que eu quero fazer nessa tabela? Eu quero add uma constraint. Eu poderia remover uma coluna, adicionar outra coluna, mas eu quero add uma constraint chamada PK de primary key, né? Por isso que a gente usa o PK turma, do tipo primary key. No campo, ARG turma. Então, reparem, quando eu vejo minha tabela turma aqui, ó, ela tem duas colunas normais. Quando eu executar esse comando aqui agora, eu vou transformar o meu ID turma numa chave primária. E aí eu rodo esse comando. Reparem que turma, agora aqui, ó, ID turma virou uma chavinha, porque ele é uma chave primária agora. Certo? Eu não vou fazer as outras relações, porque basicamente é isso. Para me criar uma constraint, criar uma chave estrangeira, tudo aqui vai ser da mesma forma. Posso dar os alters e os drops, posso criar internamente. Ou vamos criar o professor direto aqui, ó. Create table professor, certo? Vou criar aqui então ID professor, que é do tipo integer. Só que se eu quiser já definir ele como chave primária, eu posso fazer assim, que eu ganho tempo, em vez de ter que escrever toda uma constraint. Então, usar esse termo e usar isso aqui, né, que está selecionado, é a mesma coisa. Telefone, eu vou colocar como um varchar, porque dependendo do range, né, ele fica fora. Range é a capacidade do número inteiro, entendeu, pessoal? Então é melhor usar varchar. O telefone tem 14 dígitos, acho. 14 não, 9, 11 DDD, mais o 55, deixa assim. E o meu nome, né, o nome do professor, que vai ser um varchar de 100 posições. Ele pode ter até 100 caracteres. Beleza? Então é isso. E aí vamos falar que o professor vai ter turma, vamos fazer um relacionamento 1 para 1 em vez de 1 para N. Nesse caso aqui eu vou ter um campo chamado ID underline turma, onde esse campo vai ser not null, ele não pode ser nulo, not null. E aí eu vou simplesmente adicionar uma chave estrangeira para ele, porque vai ser a nossa chave primária lá de cima. Então, create constraint FK underline professor underline, né, professor para com turma. Esse nome aqui é opcional, tá, pessoal? Vocês escolhem o nome que vocês quiserem. Existe uma boa prática que regulamenta dessa forma. E aí eu me baseio nela, tá bom? Que vai ser do tipo que foreign key, onde o campo aqui ID turma, né, dentro da minha tabela professor, faz referências com quem? Turma. No campo, aí eu tenho que ir lá em turma e pegar qual que é o campo que ele faz referência. Ah, faltou falar o tipo de dado aqui dele, ó, int, senão ia dar erro.
certo? Tem que ser o mesmo tipo de dado aqui, as variáveis. No campo ID matrícula, ok? Perdão, ID turma. Se eu rodar esse cara aqui, então, ele vai criar... Opa, não tem esse on aqui, ó. Foi a mais. Então, olha só. Eu registrei professor, o professor tem uma chave, então, de restrição aqui com a minha turma, tá bom? Então, beleza, fiz o meu DDL. Vamos criar um MDL. Vou pegar aqui para simplificar o comando de insert. Então, vou vir aqui, vou criar um novo, ó. Não copiou. Insert into turma. O que tem turma? Aí tem o ID underline turma e nome, né, capacidade. Velos, quais valores eu vou adicionar? E aí eu coloco entre parênteses esses valores. Por exemplo, turma, a 1 tem capacidade de 10, certo? E aí a gente começa. A turma 2 tem capacidade de 12, né? E aí eu posso simplesmente também fazer isso aqui, ó. Em vez de rodar aqui, eu vou rodar esse primeiro isolado, só o primeiro. Rodei. Olha o que aconteceu. Se eu vim aqui na minha turma, eu preciso visualizar os dados. Eu vou usar esse campo aqui para visualizar. Select, asterisco from turma, certo? Executei. Reparem que ele trouxe aqui, ó, 10. Se eu adicionar, então, 2, 12, eu posso vir aqui, dar um Ctrl C e fazer isso aqui, ó, vírgula, 3, 12. Aí eu vou jogar isso aqui, executei, certo? E aí, se eu rodar esse cara aqui de novo, olha o que aconteceu. Ficou errado, aqui tinha que ser 14, eu preciso alterar esse campo. Então, a gente faz agora os nossos comandos de manipulação, de alteração, né, daquela estrutura. Então, posso fazer isso aqui para diversas fontes, né? Mas vamos fazer, então, um alter. Vamos pegar aqui, ó, um alter, não, um update. Vou copiar isso aqui para me facilitar a vida, certo? E vou jogar aqui. Então, eu quero fazer um update. Update set, ou update cor. Não, eu estou update turma. Eu vou fazer um update em turma, setando o nome cor, não, mas setando o quê? Esse código aqui eu quero trocar é o 12. O 12 representa o quê? A capacidade. Então, set capacidade. E aí eu vou setar a capacidade igual a 14 que a gente falou, certo? Aonde? Aonde a minha condição foi especificamente definida aqui. Por exemplo, aonde o meu ID turma seja igual a 3, porque só a turma 3 tem capacidade de 14. Então, ID turma igual a 3. E aí, se eu rodar isso aqui, reparem que rodou. Se eu vir aqui, então, e verificar o que esse cara fez, reparem que o meu 3 agora é 14. Se eu tivesse feito errado, por exemplo, não ter parametrizado esse where, que é onde, vai funcionar? Claro que vai. Então, olha só, se eu vim aqui, ó, apaguei esse where, eu vou colocar que foram 16. Olha o que ele vai fazer. Se eu rodar esse comando aqui, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Olha lá, começou daí. Foi, tá vendo? Às vezes ele dá erro, tá bom? Então é só executar de novo. Se eu pesquisar aqui no turma, reparem, todo mundo agora é 16. Ó. Por quê? Não especifiquei condição. Então eu quero apagar só o 2. Então o 2 ficou errado, eu quero apagar ele. Então, como que eu faço um delete? Então, delete from turma where, aonde o quê? O meu ID turma seja igual a 2. Então, repare, quando eu executar esse comando, ele vai apagar somente, ó, apaguei, vou dar um refresh aqui para a gente poder visualizar, ó. Vendo? Ele apagou o ID turma igual a 2.
Só que se eu vim aqui na capacidade, eu quero pagar pela capacidade. Vim aqui, ó. Eu quero apagar todas as turmas que têm a capacidade igual a 16. Ele vai simplesmente apagar todos os registros da minha tabela. Você vira aqui, ó. Ou melhor, eu quero todos que têm a capacidade maior que 16. Então, todo mundo que tiver capacidade maior que 16, eu vou apagar. Tem algum registro? Não. Então, se eu executar isso aqui, ele vai executar e não vai ter ação nenhuma. Eu posso simplesmente consultar aqui de novo a quantidade de itens que tem, mas vai continuar os dois. Não, eu quero apagar agora todo mundo que tem a capacidade maior que 10. Perdão, maior que 15. O que vai acontecer? 16 é maior que 15? Então, nesse caso, ao executar esse comando, eu vou ter, então, aqui na minha consulta, nenhuma resposta. Por quê? Todo mundo que estava pegando ali a informação referente ao 16, que era a capacidade, se perdeu. Então, aqui a gente está fazendo consultas e aqui a gente fez a manipulação. Então, ó, insert, update, delete, create, alter e drop. E aí, para a gente finalizar, só vou mostrar aqui o select. O select, pessoal, eu vou rodar aqui o import, e já que a gente apagou, deixa eu só rodar o import aqui, pegar esse script aqui, cadê? Esse aqui. Rodei. Então, repara, ele criou uma chamada Data Campeonato Brasileiro. Eu vou aproveitar esse script que já tem pronto aqui, ó. Se eu rodar esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai me trazer um script com todos os dados do Campeonato Brasileiro de 2009 a 2018, certo? Está aqui. Então, o que eu tenho aqui? Por exemplo, eu queria saber qual clube brasileiro foi o campeão com o maior saldo de gols. Então, eu venho aqui e rodo esse comando. E aí eu entendo que em 2013 foi o Cruzeiro, né? Por exemplo, qual que é a média de pontos dos campeões brasileiros? Então eu vou pegar, quem que é o campeão brasileiro? Todo mundo que ficou na posição 1. E eu vou pegar e faço uma média dos pontos desse pessoal. Então eu vou vir aqui executar. Então a média dos campeões foi de 75 pontos. Qual que é a média do primeiro que foi rebaixado? Enfim, a gente pode fazer essas análises a partir desses selects específicos. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre join, a gente vai falar muito mais sobre select, que já é a parte que nos interessa. Aqui a gente fez, então, toda a parte de manipulação, definição e revisamos definição e manipulação. A manipulação é sempre assim agora, inserir os valores respectivos nas planilhas, alterar a mesma coisa, e o apagar, sempre lembrar do erro para não apagar todo mundo, tá? Se eu apagar aqui, se eu não colocar a cláusula erro, é a mesma coisa que aqui, vai executar alteração para todo mundo. Beleza? Então, pessoal, esse foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dentro dessas rotinas de programação. A gente continua na próxima aula, né, com a parte de join, para a gente continuar as nossas rotinas. Tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.